Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast online que pode te levar à santidade. Sou Arthur, pastor da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa muito especial. A vida nos leva por muitos caminhos e nós temos altos e baixos na vida. Por um lado, nós temos a salvação, que nós ganhamos pelo sangue do Redentor. Por outro lado, muitas vezes nós perdemos essa salvação por escolhas passageiras. E nessas idas e vindas da vida, nós até passamos por um processo aí de um hiato, umas férias, um processo de recesso do nosso Pode Ser Santo, um pouquinho de desleixo, mas estamos de volta, firmes na fé. E firmes na fé e na caminhada, nós contamos com um auxílio de uma pessoa maravilhosa. Um auxílio, uma defensora, uma desatadora de nós, aquela que nos sustenta, aquela que é nossa advogada. Uma mãe, uma verdadeira mãe que nos foi dada para cuidar de nós e nos auxiliar nesse processo de salvação. Hoje, nós vamos falar da nossa mãe, Maria de Nazaré, Nossa Senhora. E para falar sobre a nossa mãezinha, nós trazemos Marcos. Ele que é fundador de uma comunidade que leva o nome Mãe Imaculada, esposo, pai de família e leigo engajado em diversos pastorais. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Satisfação, principalmente para falar da minha rainha, para falar da nossa mãe querida. É sempre uma alegria e uma grande responsabilidade. E para isso, vamos começar o nosso bate-papo sancto com Marcos. Nós sabemos que Maria foi escolhida e preparada por Deus para essa missão de ser a mãe do Salvador. E assim como José, Jesus e várias pessoas importantes da nossa igreja, já no Antigo Testamento tem algumas profecias que relatam um pouco a vinda dessas pessoas. Então, você poderia falar um pouco sobre essas profecias de Maria? Sim, são coisas certamente muito conhecidas, né, de cada um de nós, né, nós que participamos da igreja, nós que somos catequizados com a palavra de Deus na Santa Missa, enfim. E é extremamente importante essa pergunta que você faz, que vocês estão me fazendo agora, porque às vezes a gente pode cair num erro de viver uma fé muito simples, né? De esquecer que a gente precisa entender algumas coisas que são importantes, porque se a gente não entender, a gente acaba sendo levado pela onda que tem aí, uma onda muito grande que a gente sabe, né? E às vezes a gente pensa, tem pessoas que pensam assim, Deus simplesmente, no dia que ele pensou em enviar Jesus para aqui, né? Um dia antes, ele estralou o dedo e disse, faça-se Maria, né? Mas a gente sabe que não foi dessa forma, né? Realmente existem profecias, né? Toda uma preparação de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora foi preparada por Deus, né? Não era qualquer pessoa que iria nascer. Era o Filho do próprio Deus. Era o Santo dos Santos. Então, não podia ser em qualquer pessoa, né? Ela tinha que ser muito santa antes, durante e depois, né? Nossa Senhora não poderia ser uma pessoa mal falada, né? Porque ela seria a mãe de Deus. Então, se a gente for olhar, primeiro a gente pode olhar lá no Antigo Testamento, lá no comecinho, lá no Gênesis, e nós vamos ver, né, que depois da falha de Adão e Eva, Deus vai dizer que vai pôr ódio entre a serpente, né, que representa o maligno, a serpente e a mulher. Esta lhe ferirá o calcanhar, né? Então, já ali já existia o plano de Deus de enviar essa mulher que tomaria o lugar da primeira Eva, porque a primeira Eva foi a mulher do não,
a Deus e Maria seria a mulher do sim. Então, no Antigo Testamento, a gente já percebe aí, Deus já estava pensando nela, na mulher. Tanto que, se a gente voltar lá agora para o Novo Testamento, né, se a gente voltar lá para a cruz, Jesus, quando vai entregar Maria como nossa mãe para João, ele chama que mulher, né? A mulher do Gênesis. Então a gente pode ir também para Isaías, né? Porque Isaías é interessante Isaías porque tem uma coisa que faz uma conexão com o Apocalipse também, porque lá em Isaías, Isaías vai dizer um sinal. Isaías vai falar que Deus vai dar um sinal. E o sinal seria que a virgem iria conceber e dar à luz a um filho, né? Deus conosco. Isso é muito bonito, né? Porque a gente percebe aí toda uma preparação. E a gente pensa em Isaías muito tempo antes, né? De toda aquela realidade que vai acontecer do nascimento de Jesus. Então, a gente vê toda uma preparação que acontece aí. Se a gente for olhar também no profeta Miqueias, né? Lá tem uma citação que a tradição da igreja também vai dizer que ali faz referência ao nascimento de Jesus, né? O Deus que vai nascer e vai nascer de uma pessoa humana, de uma mulher, né? E uma mulher, como a gente sabe, escolhida por Deus. Então, essa é a beleza, né? Essa é a beleza da gente, de nós católicos, nós vamos começar a valorizar mais Nossa Senhora quando nós percebermos esse processo. Foi um processo, né? Maria foi escolhida desde sempre. Desde sempre. Deus não faz como a gente, né? De uma hora para outra, a gente pensa, vou fazer isso, vou deixar de fazer isso. Não. Deus já tinha pensado em como seria toda a obra da salvação, né? E essa obra de salvação passaria por Nossa Senhora. Verdade. Como você já falou, né? Tendo sido Maria anunciada e aguardada, esperada por nós durante muito tempo, ela foi preparada por Deus e assim se tornou uma mulher de muitas virtudes, né? Nós sabemos que ela tem muitas virtudes. Então, você poderia nos falar um pouquinho sobre essas virtudes que Nossa Senhora tem? Ave Maria. São muitas mesmo, né? São muitas virtudes que Nossa Senhora tem. Mas assim, eu destaco algumas que eu procuro, né, tentar o máximo possível trazer para a nossa vida. Eu entendo que tem que ser assim. O devoto não só aquele que reza o terço, estampa Maria na camisa, né? E São Luís vai ensinar muito bem isso, né, no tratado, né? O devoto é aquele que deixa essa devoção, né, a partir do testemunho daquele santo, né, que é o santo da minha devoção, transformar a minha vida, né? E eu preciso pegar dele coisas que são importantes para a minha vida de fé. Pregar. Impregnar. Muito bem. Então, quando você fala de virtudes, Nossa Senhora tem muitas virtudes. E assim, eu destaco algumas que eu entendo que são importantíssimas para a nossa caminhada de fé. Por exemplo, a humildade de Maria, né? Vários santos vão falar assim muito da humildade de Maria e vão dizer que um dos grandes problemas entre Maria e o demônio, né? O grande ódio do demônio é a humildade de Maria. Não se achou ninguém nesse mundo tão humilde como ela. E gente, não é brincadeira, né? A gente, por qualquer besteirinha, a gente já se acha o tal, né? E ela, sendo a mãe de Deus, A mãe de Jesus. né? Uma moça, ainda uma jovem, isso é importante dizer, né? Porque a maturidade vai dando mais uma prudência, a gente, etc. Mas uma jovem que poderia sair gritando para todas lá, dizendo: sou eu, sou eu. E interessante também porque todas as jovens, todas as mulheres daquela região sabiam da profecia, né? Sabiam da profecia. Então, imagine se ela saísse ali gritando, dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Bem, ela, né? Mas ela mostra ali toda a sua humildade. E se a gente for ver, Maria aparece muito pouco na Escritura, e talvez também por isso, né? Também por isso, para que Jesus tivesse todo o destaque, né? Mas
a gente percebe que em toda a Escritura, os gestos, as ações de Maria são ações e gestos de uma pessoa extremamente humilde. Outra coisa que eu destaco também como virtude de Maria, a sua obediência, né? Maria é extremamente obediente, e isso precisa ser um grande sinal para cada um de nós, né? Porque a gente tem muita dificuldade, desde pequenininho, a gente tem dificuldade de obedecer, ela não é, né? Com certeza. Obediência é um negócio que é aquelas que tem que baixar o cabresto, assim, tem que. E aí a gente aperta, né? Né? Não, não é fácil, não é fácil. E ela é assim um grande exemplo para cada um de nós de obediência, né? Obediência a Deus, a gente precisa ser obediente a Deus. Outra virtude importante também é a virtude do silêncio, de saber silenciar. Quantas vezes a gente poderia evitar uma briga, uma discussão? Gente, eu volto a bater no martelo, e isso, eu aprendi muito isso com São Luís, né? A gente precisa olhar para aquilo que o nosso santo de devoção ele nos transmite. Sabe? Não deve ser uma devoção de oba-oba. A Sim. gente precisa olhar, e Maria ela nos transmite isso. Essa questão do silêncio, né? Às vezes a gente briga com o outro porque simplesmente a gente não soube silenciar, né? E mesmo quando você está no direito, né? A gente precisa aprender a fazer essa experiência, silenciar. Você vai perceber que depois, às vezes você olha assim, eu estou no direito, eu tenho que falar, eu tenho o direito de falar. Mas quando você silencia, que não gera aquela discussão, não gera aquela briga, você vai sentir que uma paz que vai gerar dentro de você é muito maior do que se você tivesse dito. Então, é outro ensinamento de Maria. E é tanto essa questão do silêncio que Maria, mesmo sendo tão importante, tem muitas poucas falas na Bíblia. E com essas poucas falas, ela, né, Sim, consegue verdade. transmitir tudo que ela tinha e que ela pensava, Verdade, verdade. falando tão Outra pouco. coisa que eu gosto sempre de meditar como uma virtude de Nossa Senhora, porque Maria é a mulher da palavra, né? Maria, ela conhecia muito bem a palavra, a gente vê isso no Magnífica, né? A gente vê isso até no próprio acolhimento, né? Que ela teve da mensagem que o anjo trouxe. Porque, minha gente, mesmo Maria tendo sido preparada, né? Isso é importante, os protestantes precisam entender isso. Hum. Mesmo Maria tendo sido preparada desde todo sempre para ser a mãe de Deus, né? Para ser a mãe de Deus, como a igreja vai dizer, Deus não tirou dela a liberdade de, naquele dia que o anjo levou para ela aquela mensagem, que o anjo levou para ela uma nova proposta de vida, porque ela tinha uma outra proposta de vida, né? Ela poderia ter dito não, né? Mas ela assume, né? Dá o seu sim e ainda nos ensina. E ainda nos ensina, né? Que nós devemos viver a palavra. Nós devemos acolher a palavra e colocar a palavra na nossa vida, né? Então, isso é extremamente importante. E nós, católicos, nós cristãos, que muitas vezes conhecemos a palavra, até dizemos que vivemos a palavra, mas a prática da nossa vida não traduz isso. Então, poderia dizer assim várias virtudes de Uhum. Nossa Senhora, mas eu entendo que essas são, assim, a que eu procuro de alguma forma tentar estar trazendo para a minha Sim, sim. vida. Não, com certeza, são fundamentais. Quando você falava aí da humildade de Nossa Senhora, eu me lembrava de uma frase, não me lembro, acho que é de São Luís Maria, não sei confirmar agora que é dele, mas que falava de como Nossa Senhora vivia tão bem essa virtude, que na mesma hora que Nossa Senhora é tão humilde, ela vive a virtude da magnanimidade, que é reconhecer-se filha de Deus, né? Quando o anjo diz, ela falou assim, não, mas eu não sou digna. Então ali ela disse assim, não, eu sou humana, eu não sou digna de ser mãe de Deus. Então, quem vive essa união, né, com Deus e na mesma hora ela diz, eu não sou digna, mas ela disse, mas que faça-se em mim a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nesse caminho que nós tentamos viver da santidade, nós
acabamos perdendo pelo extremo. Quantas vezes, né, tentando viver uma virtude, pende-se para um extremo e acaba perdendo. Então, né, essa questão da humildade, quando Nossa Senhora traz, ela traz ali. Verdade, eu não sou digno, né? Nós temos esse pecado, nós temos a humanidade, mas eu sou filho de Deus. A graça de sermos filhos de Deus e de sermos escolhidos por Deus para uma missão, né? Eu sempre digo, eu não sou digna de estar aqui. Não somos dignos, ninguém, né, de servir a igreja, de servir a Deus. Se diante de tantos, Deus me escolheu, Deus escolheu o Arthur para estar Que aqui. ele chamou. Então, que se faça em nós a palavra de Deus onde nós estivermos. Então, Maria é um exemplo, né? Na caminhada mesmo, eu digo, oi, quer na pendência da santidade, nesse caminho, vai em Nossa Senhora, porque ela realmente vai nos auxiliando. E uma coisa muito forte que Nossa Senhora vai trazer realmente nisso é esse papel na salvação. E até fica assim meio às vezes dúbio, né? Porque na Lumen Gentium diz que Maria não foi instrumento meramente passivos nas mãos de Deus, mas ela cooperou na salvação do homem com fé livre e obediência. Sim. Né? Tudo que você falava agora, com fé livre e obediência. Ela era livre, ela tinha livre-arbítrio, mas ela foi obediente. Então ela traz para nós esse exemplo. Esse exemplo realmente. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião, assim, da sua devoção. Como você vê esse exemplo, esse papel de Maria nesse plano de salvação? Isso é interessante. Maria, a gente precisa dizer isso muito claro aos católicos, porque às vezes eles acabam se confundindo. O protestante pega o católico naquela, sabe, naquela pequena dúvida que ele tem, né? Então, Maria não salva ninguém, né? Isso é fato. Maria não salva ninguém, né? Mas ninguém que lê a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, pode dizer que ela não contribuiu para a história da salvação. Porque justamente essa foi a missão de Maria, né? É interessante que eu sempre penso dessa forma. Jesus, Deus quis que o seu filho nascesse, né? Mas ele quis que seu filho entrasse no mundo por uma porta. Quem foi a porta? Maria. Maria foi a porta. Ele quis. A gente já ouviu muitas vezes isso. Ele poderia, não, vou mandar meu filho, né? Mando meu filho já maduro, mando meu filho. Não, mas Deus quis que ele nascesse, Deus quis que ele viesse ao mundo por ela. Então, primeira coisa importante, Maria se coloca como essa porta, né? Que o Filho de Deus, ela contribui, né? Ela contribui, porque volta a dizer, Maria não perdeu a sua liberdade de dar sim ou não para a proposta que Deus tinha. Então, quando ela diz que aceita, né, de alguma forma ela estava contribuindo ali. É interessante pensar também que Maria, se a gente for olhar assim, Maria ela esteve envolvida tanto no nascimento de Jesus como no nascimento da igreja, né? Porque eu penso dessa forma, entre todos aqueles que estavam ali, ela era a única que mais entendia o que estava acontecendo, né? Perceba a forma que Maria se comporta em todo o padecimento de Jesus, né? Era Consciente. era consciente, né? Veja, toda a dor da mãe, ela estava sentindo tudo ali, tudo no seu coração, o que Jesus sentia na sua carne, né? As dores ela sentia no coração, mas consciente que o filho precisava passar. Sim. Muitos outros não estavam entendendo, os apóstolos não entendiam, as pessoas que acompanhavam não entendiam, mas ela entende. Então, a, a, a,
a posição de Maria no meio dos apóstolos, no meio daqueles que acompanhavam Jesus, foi extremamente importante também após a ressurreição de Jesus, né? Eu fico imaginando, quando eu penso no cenáculo, eu fico imaginando, enquanto todos estavam tristes, ela dizendo, calma, calma, Espera. espera que vai acontecer, né? Então, Maria, certamente, a gente não vê muita, né? Não tem muita coisa escrita, mas eu acredito muito nisso. A tradição da igreja vai dizendo isso para a gente. Ela foi a grande evangelizadora também dos seus irmãos que estavam lá. Ou seja, os próprios apóstolos certamente passaram pela mão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora foi polindo a fé daqueles homens. Então, não é pouca coisa, né? A importância de Maria. E aí eu quero dar uma pimentada também, né? Eu quero trazer uma pimentada para essa história. Talvez vocês vai me perguntar depois, acho que não, né? Mas se a gente for pensar também, vou partir disso. São Luís, ele vai dizer que no Tratado da Verdadeira Devoção, vocês conhecem muito bem, eu tenho certeza, São Luís vai dizer que na primeira vez que Jesus veio, ele veio por ela. E na segunda vez, quando ele vier para reinar, vai ser por ela também, né? Então, por isso que a gente não pode esquecer, e aí também está ligado a essa história da salvação, porque às vezes a gente fica pensando assim, fica viajando muito nessa questão das aparições do povo. Minha gente, por que Nossa Senhora aparece? Sim. Né? Ah, não é Santo Fulano de Tal que apareceu, não. É a mãe de Jesus que aparece. Então, a gente vai fazendo toda essa ligação e você vai percebendo, né? Até nessa fala de São Luís, primeiro ele veio por ela, e no final de tudo também vai ser por ela. Então, a gente precisa, nós precisamos acordar, revisitar as aparições de Nossa Senhora. A gente sabe que as aparições são privadas, né? E o próprio catecismo diz que aí o cristão, o católico, ele não é obrigado, mas eu particularmente penso, como um bom mariano, que nós não podemos dispensar toda a grandeza daquilo que as aparições, né, nos trouxe, né? Os santos não dispensaram as grandes aparições. Isso. E o que nós aprendemos, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a questão das aparições, mas quando as aparições nossas, aqui a igreja também vai reconhecendo, né? Porque nós também precisamos separar, mas elas são muito, enfatizam sempre a mesma coisa, né? Uma mudança de vida, uma transformação de consciência, né? E o que Nossa Senhora vai nos pedindo muitas vezes parece que, por exemplo, desapegue dos seus bens. Não é isso. Às vezes eu fico me questionando, sabe? Eu fico assim, por que quando aparece esses médiums, né? esse povo assim meio que vai pedindo as coisas, assim, largue sua casa, venda seu carro, né? Parece umas coisas meio loucas. A senhora aparece e diz assim, reza o texto. Penitência. Faça penitência. Reze mais. Vem avisar o. Mais. Mudem de vida, sabe? Abandonem o pecado. E aí você fica É realmente uma mãe dando conselho ao filho. sério. E aí as pessoas se encantam muitas vezes com médiuns, com esses xamãs que vêm pedir, né? Venda seu carro, vá para a Índia, fique lá com um turbante. E a Nossa Senhora chega e diz assim, meu filho, vamos rezar o texto. E outra coisa, Paulo e Arthur, interessante que você falou e me fez lembrar de mais uma coisa que a gente pode colocar dentro dessa pergunta que vocês fizeram, dessa importância de Nossa Senhora, que a devoção a Nossa Senhora não é uma devoção que está centrada em Nossa Senhora. A devoção, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela é cristocêntrica. Ou seja,
Maria nos leva a Jesus. É sempre assim. Eu tenho certeza, se você chamar os católicos aqui, né, que tem essa compreensão, todo mundo vai dizer isso, né? Quanto mais eu amo Maria, muito mais eu amo a Jesus. Com Maria, é como se Maria é como se fosse uma passagem, né? Você passa por ela para chegar a Jesus. E não é à toa que Jesus, além, claro, de nos dar, porque ele é o nosso irmão, o nosso Senhor, e ele quis compartilhar sua mãe conosco, mas, acima de tudo, ali Jesus estava dizendo: siga ela, porque ela foi a perfeita discípula. Eu não tenho medo de dizer isso. Não houve nesse mundo, nessa vida, um discípulo como Maria. Então, Santo Agostinho ele vai dizer que Maria é a forma Dei, é a forma de Deus. Ou seja, é a forma de fazer santos. Quer ser santo? Siga Maria. Ame Maria, siga Maria. E Independente também, né, nesse mesmo documento, ele afirma que Maria é mãe de todos os membros de Cristo, referindo-se à Igreja. Em 2018, o Papa Francisco instituiu a segunda-feira, após o Pentecoste, a memória da bem-aventurada Virgem Mãe da Igreja. Como se dá essa relação, né, que nós já falamos, Maria como mãe da Igreja? E aí eu trago, já na pergunta, tem um livro que eu gosto muito, que é do Raniero Cantalamessa, né, que era o porta-voz do Papa, que é Maria Espelho da Igreja, Espelho para a Igreja. E nesse livro, ele vai falando exatamente como a postura de Maria, essas virtudes de Nossa Senhora, hoje são as virtudes e a postura da Igreja. Sim, sim, sim. É, a igreja há muito tempo fala nisso. Alguns santos já falavam lá atrás, há muito tempo, né? Se não me engano, o Papa Paulo VI vai marcar essa frase no Concílio Vaticano II. E realmente Maria é a mãe da igreja, né? E se a gente for olhar de forma bem teológica, né? Jesus é a cabeça, né? E quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos os membros. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E se é a cabeça, é o filho de Maria, né? Nós que também recebemos dele Maria como mãe, também somos filhos de Maria. Então, Maria, que é mãe dos cristãos, né, que fazem esse corpo da igreja, Maria é a mãe da igreja. É bem simples, né? Às vezes as pessoas complicam as coisas, né? É é a grande protetora da igreja, né? É aquela que caminha à frente da igreja, é aquela que vai adiante da igreja, que cuida da igreja. Eu tenho lido muito agora sobre não sei se vocês conhecem, sobre as locuções interiores que o padre Gobi teve, do livro azul do Cenáculo com Maria, e tem umas mensagens assim maravilhosas, né? E você percebe como Maria, nas mensagens que ela deu para ele, você percebe como Maria acolhe essa maternidade da igreja, né? Como Maria fala dos sacerdotes, né? Meus filhos prediletos, meus meninos, meus filhinhos, né? É uma coisa linda quando ela fala com a gente também, para nós também, ela nos chama de minhas crianças, né? Então, e a igreja, ela carrega sobre si essa proteção da mãe, né? A Maria que ensina, a Maria que fala das dificuldades que a igreja passa, né? De todo, do esfriamento de fé de muitos, seja de leigos e até mesmo de pessoas, né? De sacerdotes, de bispos, né? De consagrados, né? Então, veja que a mãe que cuida, né? Que Jesus nos deu Maria para cuidar da igreja. Então,